Olá! Nessa aula vamos falar sobre a embriologia. Os objetivos: descrever os aparelhos produtores femininos e masculinos, compreender a produção dos gametas e a formação do zigoto, definir os mecanismos que ocorrem na fecundação, clivagem e nidação, entender a formação e funções da placenta, bem como conhecer a circulação placentária, descrever morfofuncionalmente a formação dos tecidos embrionários fundamentais, compreender o dobramento do embrião e as estruturas embrionárias oriundas desse processo, e identificar os tecidos e órgãos que se desenvolvem a partir dos folhetos embrionários, aparelhos reprodutores feminino e masculino. Quando olhamos as pessoas, em geral, conseguimos distinguir facilmente o sexo delas, não é mesmo? Muitas das características são geradas em respostas a hormônios, outras são puramente anatômicas. Vamos relembrar a estrutura dos aparelhos reprodutores? Começaremos pelo aparelho feminino. Observe o corpo humano feminino. Aqui mostramos apenas as partes relacionadas ao sistema reprodutor. Você consegue identificar os componentes? Temos os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina, a genitália externa e, não podemos esquecer, as mamas. Vamos ver as características básicas de cada uma separadamente? Então veja, essa é a vagina, tubas uterinas, ovários, útero e mamas. Novamente, vagina, tubas uterinas, ovários, útero e mamas. Começando de fora para dentro, vamos analisar a genitália externa. Essa é a porta de entrada do aparelho reprodutor feminino e também uma das vias de estimulação de prazer. Repare a sua composição: grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, abertura da vagina, abertura da uretra e o monte do púbis. Então vamos verificar algumas definições. A genitália externa também é conhecida como vulva, os grandes lábios, que corresponde a dobras da mucosa da vagina, com tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas, região rica em vasos sanguíneos, terminações nervosas e glândulas sebáceas. E os pequenos lábios. Apresenta-se como duas pregas da pele com grande quantidade de tecido adiposo e fina camada de musculatura lisa. Superfície externa coberta por pelos. E o clitóris é o órgão análogo ao pênis do aparelho reprodutor masculino. Também possui 4 corpos eréteis, que são 2 cavernosos e 2 esponjosos. Podemos identificar externamente a glande e o prepúcio. Possui glândulas associadas que secretam muco lubrificante. Então vamos ver cada uma das partes: grandes lábios, pequenos lábios, abertura da vagina, abertura da uretra, monte de púbis, clitóris, o que em relação ao masculino é o glande, e o clitóris, que em relação ao masculino é o prepúcio, e o ânus. Então veja, esses são os grandes lábios, os pequenos lábios, abertura da vagina, abertura da uretra, monte do púbis, clitóris, que em relação ao órgão masculino é o glande, e o clitóris, que em relação ao órgão masculino é o prepúcio, e tem o ânus. Entrando no organismo feminino, logo visualizamos a vagina. Veja, é essa estrutura que faz a conexão do útero com o meio externo. É literalmente a entrada e a saída da vida, não é?
Você conhece suas características? É um tubo elástico com mucosa preguiada. Vamos ver mais detalhes. Então, vamos verificar por partes. Essa é a vagina, essa é a comunicação vagina-útero e esse é o útero. Observe o detalhe da micrografia. A vagina é revestida por um epitélio estratificado que está apoiado em uma extensa camada de tecido conjuntivo denso. Repare que podemos visualizar vasos sanguíneos, mas não observamos glândulas. De onde vem, então, a lubrificação do canal vaginal? Aí veja, esse é o epitélio estratificado, esse é o tecido conjuntivo denso e esses são o vaso sanguíneo. Epitélio estratificado, tecido conjuntivo denso e vaso sanguíneo. Exato! A lubrificação da vagina vem do útero. Veja as características deste órgão. Rotacione o modelo para analisar o seu posicionamento no corpo. Repare na forma de pera invertida. Podemos dividi-lo em 3 regiões: superior, corpo e colo. Então, vamos ver a definição dessas 3 regiões. O superior, também conhecido como fundo do útero. O corpo, também conhecido como porção média, corresponde à maior parte do útero. Sofre uma dobra sobre si mesmo na direção anterior, fazendo com que ocorra um ângulo de 90 graus entre o eixo do útero e da vagina. E o colo é a parte mais estreita, também conhecida como cervix uterina. Vamos saber mais? Em relação a outros órgãos do corpo humano, o útero está à frente do reto, que é em relação ao sistema digestório, e atrás e acima da bexiga. Então, superior, corpo e colo. Vamos conhecer detalhes da parede uterina? Observe, este é o aspecto histológico. Podemos identificar 2 camadas, o endométrio e o miométrio. Existe ainda uma outra camada por fora do útero que faz o revestimento do órgão, a camada serosa. Mas esta não visualizamos nesta imagem, ok? Então, veja, o endométrio é a camada que reveste a cavidade uterina, sendo constituída por epitélio cilíndrico simples e tecido conjuntivo. É bem vascularizada e rica em glândulas. Sofre alterações durante o ciclo menstrual. E o miométrio, que é a camada mais desenvolvida da parede, rica em fibras musculares lisas, também é muito vascularizada e sofre alterações durante a gestação. Então, vamos ver. Esse é o endométrio, esse são as glândulas endometriais e esse é o miométrio. Endométrio, glândulas endometriais e miométrio. Continuando o nosso caminho, chegamos às tubas uterinas. Observe, são 2 estruturas musculares que podem ser divididas em infundíbulo, ampola, istmo e porção intramural. Na ponta do infundíbulo, as fímbrias auxiliam na captação dos ovócitos. Você sabe como essas células se movimentam no interior da tuba? Então, vamos ver. As tubas uterinas são 2 estruturas musculares. As estruturas musculares desta é revestido externamente a mucosa e temos uma camada de musculatura lisa. E elas são divididas em infundíbulo, que é a região mais próxima do ovário, esse é o infundíbulo, ampola, que é a região dilatada onde ocorre a fertilização, essa é a ampola, o istmo, que é o segmento curto de parede espessa, esse é o istmo, e essa é a porção
intramural, que atravessa a parede do útero, abrindo-se na cavidade uterina. Essa é a porção intramural. Então, vamos ver por partes. Então, vamos ver cada parte. Essa é a tuba uterina, infundíbulo, fímbrias, ampola, istmo e porção intramural. Novamente, tuba uterina, infundíbulo, fímbrias, ampola, istmo e porção intramural. Se você pensou nos movimentos peristálticos da tuba, pensou quase corretamente. Observe o detalhe. O interior da tuba é revestido por células ciliadas. É o movimento dos cílios em direção ao útero que vai contribuir também para a movimentação dos ovócitos. Vamos falar agora dos ovários? São órgãos em par, responsáveis pela produção dos gametas femininos. Mas essa não é sua única função. Lembre-se também da produção de hormônios. Falaremos melhor sobre isso ao longo do conteúdo e quando você estudar o sistema endócrino. Vamos ver como é um ovário por dentro? Então, vamos ver o ovário. Sabemos que a mulher nasce com todos os gametas pré-formados nos seus ovários, não é mesmo? Após a puberdade, inicia-se a fase do amadurecimento. Veja, neste corte de ovário, podemos identificar os ovócitos em várias fases de maturação. Estudaremos isso melhor no tópico ovogênese, mas já podemos ter uma ideia. Então, vamos ver por partes. Esse é o folículo primordial, folículo primário, folículo secundário, folículo digráfico, ovócito secundário, corpo lúteo e corpo albicans. Novamente, folículo primordial, folículo primário, folículo secundário, folículo digráfico, ovócito secundário, corpo lúteo e corpo albicans. Por fim, vamos falar das mamas. Sim, também precisamos incluí-las como órgãos do aparelho reprodutor. Afinal, são responsáveis pela nutrição do bebê. Vamos ver mais detalhes de sua estrutura? Veja a estrutura básica da mama. Temos 3 estruturas principais: os seios galactóforos, os ductos galactóforos e os alvéolos mamários. A região do mamilo reúne vários seios galactóforos, que são dilatações dos ductos responsáveis por transportar a secreção dos alvéolos para o meio externo. Então, vamos ver. Esse é o tecido adiposo, mamilo, areola, seios galactóforos, ductos galactóforos e alvéolos. Vamos saber mais. A secreção dos alvéolos é o leite materno. Essa secreção é produzida em resposta a hormônios pelas células epiteliais secretoras que revestem os alvéolos. As mamas se desenvolvem durante a puberdade, não é mesmo? Mas as alterações nas mamas não cessam por aí. Dependendo do estado em que a mulher se encontre, não grávida, grávida ou no período pós-parto, esse órgão sofre variações. Para entender melhor, clique nos botões acima e observe as diferenças. Então, veja, essa é a estrutura de uma pessoa não grávida. Essa, grávida,
e essa é pós-parto. Entendeu por que as mamas alteram de tamanho quando as mulheres engravidam e mais ainda quando o bebê nasce? Tudo isso devido à proliferação dos alvéolos. É claro que o sistema endócrino está por trás disso, não é? Você entenderá melhor quando estudar esse sistema. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o aparelho reprodutor masculino? Clique no rapaz. Observe o aparelho reprodutor masculino. Nele encontramos o pênis, os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes e as glândulas acessórias. Repare que, ao contrário do aparelho feminino, boa parte dos órgãos está situada fora da cavidade abdominal. Vamos analisar cada um com mais detalhes? Aí veja, as glândulas acessórias são constituídas por próstata, glândula seminal e glândulas bulbouretrais. Veja, uma das estruturas externas do aparelho reprodutor masculino é a bolsa testicular, ou saco escrotal. É nela que estão alojados os testículos, os epidídimos e uma parte do ducto deferente. Você sabe qual é a sua função? Manter os testículos fora da cavidade abdominal em uma temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. No caso da temperatura ideal, ela gira em torno de 1 grau Celsius a menos do que a temperatura da cavidade abdominal. Então, vamos ver. Essa é a bolsa testicular, esses são testículo e esse é o epidídimo. Vamos saber mais. O músculo cremaster tem importante papel na manutenção da temperatura testicular. Se a temperatura do ambiente é baixa, o músculo contrai e puxa os testículos para próximo da parede abdominal. Se a temperatura é mais alta, o músculo relaxa, fazendo com que os testículos retornem à bolsa. Então, vamos ver novamente. Bolsa testicular, testículo e epidídimo. Vamos começar pelo testículo, a fábrica de espermatozoides. Lembre-se que são 2 testículos que se desenvolvem no interior da cavidade abdominal e que descem para a bolsa testicular. Veja, por fora, esse órgão é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, a túnica albugínea. E por dentro, o que há de especial? Então, veja, esse é o testículo. Observe. No interior dos testículos encontramos uma rede de túbulos enovelados, os túbulos seminíferos. Como toda estrutura que tem lúmen, esses túbulos são revestidos por tecido epitelial. Mas será que é um epitélio simples? Você deve saber que é nessa estrutura que ocorre a produção de espermatozoides, não é? Então pense. Então, veja, esse é o túbulo seminífero, essa é a luz do túbulo seminífero. Túbulo seminífero, luz do túbulo seminífero. Exatamente. O revestimento do túbulo seminífero não é um epitélio simples. É um tecido especializado chamado de epitélio germinativo. Veja, nesse epitélio podemos identificar 2 populações celulares, as células da linhagem espermatogênica e as células de Sertoli. Aí as células de linhagem espermatogênica espermatogônias e espermatócitos. E as células de Sertoli, são células cilíndricas que se estendem na lâmina basal até o lúmen do túbulo. Dão suporte, proteção e nutrição às células espermatogênicas. Fagocitam restos de citoplasma de espermatozoides durante a espermiogênese. Aí vamos ver as partes, que essas são as células da linhagem espermatogênica. Esse é o lúmen,
do túbulo seminífero, e essas são as células de Sertólio. Observe os espermatozoides na luz do túbulo seminífero. Para onde vão agora? Será que já estão prontos para fecundar o ovócito? Aí veja, esse é o túbulo seminífero e esses são os espermatozoides. Observe os espermatozoides na luz do túbulo seminífero. Para onde vão agora? Será que já estão prontos para fecundar o ovócito? Aí vamos ver outras estruturas. Essa é a rede testes, ducto eferente e epidídimo. Chegando ao epidídimo, o que irá acontecer? Repare, este órgão é um tubo único muito contorcido, que se localiza adjacente ao testículo. Podemos dividi-lo em 3 regiões: cabeça, corpo e cauda. É na cauda que acontecerá a capacitação e o armazenamento dos espermatozoides até a ejaculação. Aí vamos ver a estrutura. Esse é o testículo, esse é o epidídimo, constituído de cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e cauda do epidídimo. Cabeça, corpo e cauda. Observe o aspecto histológico do epidídimo. Note que este tubo é revestido internamente por um tecido epitelial estereociliado e externamente por uma camada de musculatura lisa. Existe uma lógica para isso. Como a movimentação dos espermatozoides ainda é limitada, é a contração muscular que irá conduzi-los no tubo. Assim, o tecido epitelial estereociliado é responsável por eliminar os corpos residuais das espermatídeas originados durante a espermiogênese. Aí veja, esse é o tecido epitelial estereociliado, essa é a musculatura lisa. Aí vamos ver outras estruturas. Então, veja, essa é a bexiga, reto, o epidídimo, onde passa os espermatozoides. Posteriormente, eles passam pelo ducto deferente, vesícula seminal, próstata e, por último, pelo pênis. E existe a glândula bulbouretral. Observe. A primeira glândula no caminho do ducto deferente é a vesícula seminal. Você sabia que essa glândula é responsável pela produção da maior parte do volume de sêmen? O líquido seminal é lançado no ducto ejaculatório, que irá em direção à próstata. Aí, o ducto ejaculatório é a junção do ducto deferente com o ducto da glândula seminal. Essa é a bexiga, reto, vesícula seminal e próstata. Continuando o caminho, o líquido seminal contendo os espermatozoides chega à próstata. Veja, este órgão está localizado logo abaixo da bexiga. Posteriormente, está próximo ao reto. Vamos analisar um pouco melhor a sua estrutura? Veja, a próstata é formada por um conjunto de glândulas túbulo-alveolares. A secreção dessas glândulas também contribui para a formação do sêmen e é muito importante para a movimentação do espermatozoide. Você sabe onde é despejada essa secreção? Aí, essas são as glândulas do túbulo alveolares. Observe, as secreções da próstata serão despejadas na uretra prostática, onde também chega o ducto ejaculatório. Aí vamos ver. Vesícula seminal, ducto ejaculatório, próstata e uretra prostática. Além das glândulas seminais e da próstata, o aparelho reprodutor apresenta mais um par de glândulas. Você sabe qual é? Repare no esquema. Um pouco abaixo da próstata, nas proximidades da inserção do pênis, temos as glândulas bulbouretrais.
Essas glândulas jogam sua secreção na porção membranosa da uretra. Aí vamos ver, as glândulas bulbo-uretrais são glândulas do tipo túbulo alveolares, e essas glândulas jogam sua secreção, ou seja, essa secreção é um muco que atua lubrificando a uretra e é liberada antes do sêmen. Chegamos à reta final. Vamos falar sobre o último órgão do aparelho reprodutor masculino, o pênis. Podemos identificar 4 componentes principais: a uretra e 3 corpos de tecido erétil. Vamos ver isso com mais detalhes? Então, esse é o pênis. Vamos começar pela uretra? Repare que este ducto único atravessa toda a estrutura do pênis e da próstata e conecta a bexiga com o meio externo. Além disso, recebe também as secreções da vesícula seminal e das glândulas bulbo-uretrais. Exatamente, é uma estrutura que participa do aparelho urinário e do reprodutor. Então, quando a gente fala que a uretra é um ducto único, é porque ele é dividido didaticamente em uretra prostática, membranosa e peniana. Então, essa é a bexiga, essa é a próstata, esse é o pênis, essa é a uretra prostática, que se liga à uretra peniana, essa é a uretra membranosa, que é a inserção da glândula bulbo-uretral. E esse é os corpos cilíndricos do tecido erétil. Uretra prostática, que se liga à uretra peniana, uretra membranosa, e os corpos cilíndricos do tecido erétil. Observe, o pênis é constituído por corpos de tecido erétil, corpos cavernosos, localizados dorsalmente, e o corpo esponjoso, localizado ventralmente. Note que, na extremidade, o corpo esponjoso sofre uma dilatação, que chamamos de glande. Aí veja, corpos cavernosos, superior, corpos esponjosos, inferior, e glande. Veja, podemos identificar 2 corpos cavernosos e um esponjoso. Esses corpos são constituídos por espaços preenchidos por sangue e divididos por septos de tecido conjuntivo. Repare que a uretra está localizada no interior do corpo esponjoso. Aí veja, a uretra está dentro do corpo esponjoso e os corpos cavernosos são preenchidos por sangue. Vamos saber mais. A estrutura contendo os 3 corpos eréteis é revestida por uma camada de túnica albugínea e mais externamente por uma camada de pele. Na extremidade distal do pênis encontra-se o prepúcio, que nada mais é do que a extensão de pele que se acumula sobre parte da glande. Você já deve ter ouvido falar que no início do desenvolvimento os embriões são todos iguais, sem distinção de sexo. Em um determinado momento, ocorre a diferenciação, gerando os órgãos genitais específicos. Veja que interessante esse esquema. Você pode correlacionar pela cor os órgãos homólogos nos 2 sexos. Então veja a estrutura dos órgãos genitais externos masculino e órgãos genitais externos feminino. Ovogênese e o ciclo ovariano. Você sabe quando os óvulos começam a se formar no organismo feminino? Observe a imagem, ainda na vida fetal. Vamos acompanhar as etapas de formação dos gametas femininos. Tudo começa com a formação das células precursoras, as ovogônias. Milhares dessas células são formadas por mitose. Pense um pouco. Os gametas são células haploides, ou seja,
que possui um conjunto de cromossomos característicos de cada espécie. No caso dos seres humanos, é 23 cromossomos. Então, os gametas são células haploides. Possui 23 cromossomos, mas as ovogônias são diploides, que possuem 2 conjuntos de cromossomos característicos de cada espécie. No caso dos seres humanos, são 46 cromossomos, ou seja, um que vem do pai e outro que vem da mãe. E o que precisa ocorrer? Essas são as ovogônias. Exatamente. Para se tornarem haploides, as ovogônias precisam se dividir por meiose, mas isso não é tão rápido assim. É um processo que dura anos e anos. Vamos entender por quê. Tudo começa um pouco antes do nascimento. Antes do nascimento, as ovogônias crescem, mas não é só isso. Também vão começar a se dividir. Vamos acompanhar. Viu só? As ovogônias entram em meiose, mas não completam a divisão. Repare, a divisão celular para na prófase 1. Sabe o que temos aqui? Ovócitos primários. Essas células permanecerão nesse estágio durante anos, mas dentro de uma capa. O que forma essa capa? Esse é o ovócito primário. Observe, células do tecido conjuntivo ovariano se organizam em torno do ovócito primário. São as células foliculares achatadas. Assim, temos os folículos primordiais. Você tem ideia de quantos folículos primordiais uma menina apresenta ao nascer? Aí, veja, esse é o ovócito primário, células foliculares achatadas e folículo primordial. Pasme, cerca de 2 milhões de folículos primordiais, mas a maioria deles regride durante a infância. Muitos anos se passam até que a menina atinja a puberdade, e com ela chegam os hormônios e os ciclos menstruais. Não iremos detalhar todo o processo hormonal aqui, mas alguns pontos são essenciais. Nessa fase, um dos hormônios mais importantes é o FSH, que é hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é secretado pela hipófise. Você sabe qual o principal alvo desse hormônio? Isso mesmo. O alvo do FSH são as células foliculares achatadas. Repare o que aconteceu. Essas células, após o estímulo do hormônio, tornaram-se cúbicas e muito numerosas. Note que o ovócito ficou um pouco deslocado, ou seja, porque a multiplicação foi mais rápida de um lado do que o outro. Assim, o ovócito ficou deslocado para o centro. Veja, essa célula também sofre ação do FSH. Você sabe qual é o efeito dessa interação? Aí esse é o FSH, esse é o ovócito primário, essas são células foliculares. Vamos saber mais. Ao chegar à puberdade, as meninas apresentam apenas cerca de 40.000
dos 2 milhões de folículos primordiais gerados durante a vida fetal. Observe a camada que existe entre o ovócito e a camada de células foliculares. É a zona pelúcida. Essa camada é glicoproteica, é produzida pelo ovócito. Agora, observe outra coisa. Você notou que em torno do folículo se tornou uma nova camada? É a teca folicular, que pode ser dividida em externa, que é formada por tecido conjuntivo denso do ovário, e interna, que é formada por tecido conjuntivo frouxo do ovário, altamente vascularizado e secretor. Então, vamos ver por partes. Esse é o ovócito primário, essa é a zona pelúcida, células foliculares, teca folicular, folículo primário. Ovócito primário, zona pelúcida, células foliculares, teca folicular, folículo primário. Observe, mas o hormônio entra em cena agora. É secretado pelas células foliculares e pelas células da teca. Você sabe que hormônio é esse? É o estrogênio. Começa aqui a preparação do organismo feminino para receber o zigoto. Se ocorrer fecundação, é claro. Esse é o estrogênio, o hormônio feminino. E esse é o folículo primário. Observe a imagem. Esse é o folículo primário visto bem de perto por microscopia óptica. Você seria capaz de identificar algumas estruturas? Aí veja, é constituído o ovócito primário, que é esse daqui, células foliculares, que são essas, e essa é a zona pelúcida, que é esse revestimento. Observe essa outra imagem, é uma micrografia de ovário. Frequentemente, conseguimos visualizar vários estágios do desenvolvimento dos ovócitos. Aqui podemos visualizar dois deles, o folículo primordial e o folículo primário. Você saberia identificar? Vamos ver. Aí veja, esse é o folículo primário e esse é o folículo primordial. Vamos retornar ao ovário e continuar a acompanhar o desenvolvimento do gameta feminino. Agora veremos como o folículo primário se transforma em folículo secundário. Vamos prestar atenção nos eventos que irão acontecer. Esse é o ovário. Você notou que espaços preenchidos por líquido foram se abrindo entre as células foliculares? No final, esses espaços se fundiram, formando o andro folicular. Repare a posição do ovócito. Ficou bem deslocado para um dos polos, não é mesmo? Além disso, formou uma protuberância para o interior do andro, cópulos ófuros. Assim, esse é o folículo secundário, ovócito primário, zona pelúcida, andro folicular e cópulos ófuros. Lembra as células foliculares e da teca do folículo primário secretam estrogênio? O aumento desse hormônio também atua sobre o sistema reprodutor. Um dos efeitos é a diminuição do FSH e liberação de outro hormônio hipofásico importante, o LH, que é o hormônio luteinizante. Vamos ver
o seu efeito? Esse é o hormônio LH. Esse é o folículo secundário. Viu só? O LH promove a maturação do folículo. Esse hormônio faz com que o ovócito primário complete a meiose 1 e inicie a meiose 2, parando na metáfase 2. A partir de agora, a célula da metáfase 2 suspensa passa a ser chamada de ovócito secundário e temos o folículo de Graafi, que também é chamado de folículo maduro. Repare que no final da meiose 1 surgiu o primeiro corpúsculo polar. Aí veja, esse é o folículo de Graafi, também chamado de folículo maduro, primeiro corpúsculo polar e ovócito secundário. Vamos saber mais. O LH também estimula as células da teca a produzirem os precursores do estrogênio. Esses precursores passam para a célula da granulosa para se converterem em estrogênio. As células da teca não produzem estrogênio. Estamos mais ou menos na metade do ciclo ovariano. Repare que o folículo maduro, esse é o folículo, forma uma protuberância na parede do ovário. Esse é o ovário. Sabe o que irá acontecer? Vai acontecer a ovulação. Sim, o ovócito secundário será liberado. Assim, vamos acompanhar o processo. Aí, veja, esse é o folículo, esse é o ovário e essa é a tuba uterina. Depois de liberado do ovário, o ovócito secundário é capturado pelas trompas e terá a chance de ser fecundado. Agora pense um pouco. O que sai do ovário é o ovócito secundário revestido pela zona pelúcida e pelas células foliculares. O que acontece com o restante do folículo de Graafi? Vamos voltar ao ovário e verificar. Então, veja, esse é o ovário, esse é o ovócito secundário e essa é a tuba uterina. Ovário, ovócito secundário e tuba uterina. Observe a micrografia que mostra um corte do ovário. Você está vendo uma estrutura grande à esquerda? É o corpo lúteo, que é formado em resposta ao LH, pelas células foliculares e da teca que não foram liberadas na ovulação. Mas, apesar de ser o resto, tem uma função muito importante: secretar progesterona. Progesterona é o hormônio essencial para concluir o processo de preparação do organismo feminino para receber o zigoto, caso haja fecundação. Esse é o corpo lúteo. Vamos saber mais. Se não houver fecundação, o corpo lúteo regride, formando uma pequena cicatriz, o corpo albicans. Como consequência disso, a queda de progesterona e de estrogênio, sinalizando que não é mais necessário manter o organismo preparado para a concepção. Isso corresponde ao sinal principal para a ocorrência da menstruação. Esse é o corpo lúteo. Como você pode perceber, a ovogênese é inteiramente coordenada pela ação hormonal. Temos o ciclo no sistema reprodutor da mulher que envolve interações entre o eixo
hipotálamo e hipófise, ovários e útero, com variações hormonais e morfológicas. Utilizando o simulador, vamos verificar, através de linhas azuis, as alterações do ciclo. Aí veja, esse indica o ciclo ovariano, ciclo uterino e ciclo hormonal. Esse é o progesterona, LH, estrogênio e FSH. Esses são os dias do ciclo menstrual, baseado no ciclo de 28 dias. Então, vamos medir. Aí, veja, essa é a fase estrogênica em que ocorre a menstruação e a fase pré-ovulatória. E aí, no caso do interior. No caso do exterior, essa é a fase folicular. No caso da fase na fase progesterônica, porque aumenta o índice de progesterona, ocorre após o pós-ovulatório e a fase luteal. Aí veja, quando fala da fase estrogênica, é porque o estrogênio aumenta, né? E quando fala fase progesterônica, é porque a progesterona aumenta. E na fase estrogênica, ocorre o mesmo ciclo, a menstruação e pré-ovulatória, e a fase folicular. O estrogênio aumenta.